Olá, hoje vamos falar de empreendedorismo e do cinquentenário da nossa Universidade Fevale, trazendo um grande perfil para essa entrevista. Natural de Lajeado, o filho de seu João e da dona Cristina é bacharel em administração pela Fevale. Esposo da Heloísa, aos 14 anos começou a trabalhar com carteira profissional de menor na empresa FG Schmidt S.A. em São Leopoldo. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Em 78, fundou sua empresa, Stirmer Indústria de Artefatos de Couro Limitada. Em 92, iniciou a primeira cervejaria artesanal do Rio Grande do Sul, a microcervejaria Barley, junto com seu sócio Vitor Hugo. Pai da Karina, do Francisco e da Kelly, foi presidente da ACI no período de 93 a 95, presidente do Lions Clube de São Leopoldo, onde... Vamos de novo ali. Leva um estilo de vida simples, adora estar com a família, viajar pelo mundo, conhece mais de 70 países e para o futuro só quer trabalhar e viver a vida. Hoje teremos uma conversa de peso com Francisco Assis Stirmer. Seu Francisco Stirmer, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma honra poder contar um pedacinho dessa história. Tive o prazer de lhe acompanhar tanto na CI, na época trabalhava com o Dr. Fernando Bergamo, quanto na nossa Universidade Fevale, né? Aonde o senhor tem uma linda história à frente da ASPEUR por 10 anos, né? 10 anos. Mas vamos começar contando essa história lá para trás, natural de Lajeado. Como é que veio para o nosso vale? A história é meio longa, 30 minutos é pouco para contar essa história, mas vamos lá. Meu pai e minha mãe, eles eram colonos no interior de Lajeado. E a minha mãe e meu pai sempre teve uma visão de dar estudo para os filhos. Começou pelo meu irmão mais velho. Na época tinha os seminários, os padres pegavam muita pessoal do interior para ajudar. E aí era nome Toque Seminário, foi meu irmão mais velho primeiro, depois foi o segundo, foi o terceiro. Aí vinha as irmãs, era para a colégio de freira. E quando chegou a minha vez de ir para o internato, o meu irmão mais velho já estava com uma vida já um pouco mais adiantada, tinha um escritório de contabilidade na Charlau, que era o meu irmão Ari, falecido, e já trouxe a família toda. E na época eu tinha um primo chamado Erno, e que tinha uma chácara dentro da Charlau, hoje onde é a CRT hoje, e nos trouxe para cuidar dessa chácara, chacrinha pequena. E eu com 12 anos de idade que a gente chegou, já com 13, 14 anos, eu já fiz o ginásio, né? Comecei o ginásio, e com 14 anos já começamos a trabalhar em São Leopoldo. Então a gente trabalhava de dia e estudava à noite. Hoje não tinha moleza. Não tinha moleza. Não tinha moleza. Acordava às 6h30, 6h15, pegava o charlauzinho que nós chamava, ia até a Praça do Triângulo de São Leopoldo, caminhava 12 quadras a pé, e 11h30 na época as empresas não tinham refeitório, 11h30 voltava novamente para a Praça do Triângulo, pegava o charlauzinho, vinha na Charlau, almoçava, voltava, 1h da tarde, estava no batente de novo. Voltava às 6h, tomava um café, um sanduíche, ia para o ginásio Olinda Flores da Silva na Charlau, 10h30 da noite terminava o colégio, no outro dia começava tudo. Final de semana tinha que estudar, não tinha o que fazer, né? De onde é que veio esse espírito empreendedor, seu Francisco? Não sei te dizer. Eu acho que eu devo muito à convivência que eu tive com ao José Uri Klein, que foi meu primeiro patrão, onde eu trabalhava lá. Aprendi muito com ele. E de casa, né? A necessidade faz gemer. E pela necessidade a gente ia enfrentando, descobrindo, fazendo, trabalhando. Como é que foi o começo da Stirmer, Indústria de Artefatos de Couro? Quantos anos de Stirmer, Indústria de Artefatos? Tem 78, 41. 41 anos. Faz 41 anos em outubro agora. Ela começou por uma
na empresa onde eu trabalhava, que era a FG Schmidt, eles estavam em separação, os dois sócios, que eram o Jusceli e o Auri, e eu tinha uma necessidade de, na época eu estava com 28 anos, eu era o financeiro da empresa, e foi na época do governo militar, tinha muito incentivo para a indústria, e eu sempre estudava, na época eu já estava na faculdade, estava na Fevale, me formei pela Fevale em 80, e tinha um mercado que se chamava, que eles usavam muito capanga, tiracola, coisa que na época eles falavam que o homem que usava tiracola era boiola. Não sei se te recorda dessa época. O homem usa bolsa, isso era anormal. E eu tinha um representante no Rio, que era da FG Schmidt, que foi vender a mala, que me incentivou muito. E eu fui no BRDE na época, vi as condições de financiamento que tinha lá, me deram as condições. Cheguei em casa, perguntei para minha esposa, a Heloísa, nós tínhamos um filho pequeno já, se estava disposta a gente fazer um sacrifício por uns 3 anos, não jantar mais fora, viver com a roupa que a gente tinha, comer o necessário, sem aquele exagero. Porque já tinha atingido um patamar bom ali, né? Eu já tinha minha casa, já tinha... Mas eu tinha que pegar na casa. Tinha que dar Era o que tinha para dar de garantia. Era o que eu tinha para dar. E ela concordou. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Verdade. Ela concordou e aí eu montei eu construí a fábrica, eu não peguei um prédio alugado. Eu construí um prédio. O senhor tinha certeza que ia dar certo? Que ia dar certo. Eu construí o prédio e foi ao mundo, né? E o frio na barriga? Olha, tudo que se faz com amor, com dedicação, com trabalho, não precisa ter medo. E na época a gente tinha muito financiamento bancário a longo prazo, com juros baratos. Só para te ter uma ideia, o financiamento que eu peguei na época do BRDE era um juro de 6% ao ano, com correção monetária pré-fixada em 5%. Quando eu fui pagar a última parcela, eu fui lá, paguei o último ano, que era mais caro, eu ia a Porto Alegre de ônibus, porque eu ia de ônibus para Porto Alegre pagar, Imagina. do que tinha que ir lá no BRDE pagar, não podia pagar aqui no banco, não é que nem hoje, que é facilidade. Era mais barato eu quitar uma vez só do que... Por causa da pré-fixação. Porque aí disparou a inflação, né? A inflação... E aí em 86 veio o segundo estágio da empresa, que a gente construiu daí um pavilhão de 4.000 metros, que é onde a gente tem a empresa hoje. Hoje enfrentamos uma concorrência muito grande, não interna, mas externa. O poder aquisitivo, porque a gente só faz produto de couro, um produto de alta qualidade, então, e concorrência com produtos similares, sintéticos da China, né? Então, hoje a produção caiu drasticamente, mas estamos levando. E aí chegou a presidente da CI, né? O que é uma distinção, escolhido entre os pares para presidir essa entidade. Que na época, em 93, aliás, a nossa empresa estava no auge e os empresários, a CI, a diretoria, o Copchina, o Renato Kuntz, me procuraram, que eu estudei com o Renato Kuntz, e me procuraram para ir para a CI. Um guri que veio com 13 anos numa colônia que não tinha sapato para calçar, andava de tamanco no inverno para ir para a aula, vim para uma entidade, maior entidade na época do setor calçadista. Levou um tempinho para cair a ficha, mas eles me convenceram e com o auxílio deles e de outras pessoas que a gente tinha muito competente na época na CI, tem até hoje, né? Eu resolvi assumir. Não sei se fiz uma boa administração, mas eu acho que deu para levar 2 anos. Mas está aí chegando ao centenário. Está chegando ao centenário. Ano que vem é 100 anos. Ano que vem, 100 anos. Seu Francisco, quais são os principais desafios para o empresário nos dias de hoje? Olha, a política, em primeiro lugar, enquanto não for definido esses assuntos em Brasília da Previdência, a burocracia, nossa, é muito complicado. Os custos tributários, muito elevados. São esses problemas que se tem hoje.
O senhor teria conseguido começar tudo de novo se fosse hoje? Dificilmente. Dificilmente. Não vejo. Mudou o mundo, evidentemente, nas condições que eu iniciei na época, não. Hoje nem essas condições estão postas. Não teria condição. Eu acho, não acredito. Mas lá em 92, o senhor, no auge provavelmente da sua empresa, dos seus negócios, o senhor inventou um novo negócio. Mas aí tem uma outra história. Aí tem uma história da cerveja, que eu tenho um amigo que é meu sócio hoje, que era o Vitor. A gente caçava e pescava junto. Ele era químico da cervejaria Antártica, em Montenegro. E em 78, 79, 80, por aí, veio um cervejeiro da Alemanha, que na época a cervejaria só trazia pessoal de fora da Alemanha, formado na Alemanha para ser cervejeiro. Hoje, no Brasil, mudou esses critérios. E aí veio o Klaus Winter. E o Klaus Winter era um caçador e fez amizade com o Vitor, como do laboratório, e ele cervejeiro. E a gente começou a caçar junto, a pescar junto. E ele foi o grande incentivador nosso para montar a cervejaria, porque na Alemanha era comum ter o restaurante e a sua cervejaria. E eu ia muito para a Alemanha no final da década de 80. Eu comecei a exportar para a Alemanha, então eu ia todos os anos, 2, 3 por ano, eu ia para a Alemanha. E eu via aqueles restaurantes, aquela cervejaria pequenininha, e aí começou o interesse para desenvolver esse produto. Gosta de tomar cerveja? Gosto de tomar cerveja. Começou então pensando assim, bom, vamos ter uma boa cerveja a gente aqui. Começava pela uma porção pequenininha, só que era só eu vi. Durante 8, 9 anos era só produção própria, né? Não era para consumo, não era para revenda. E só que tinha um diferencial para a gente montar uma cervejaria. Eu ia nas feiras de cerveja, voltava deslumbrado. Aí chegava aqui e ia procurar financiamento, caríssimo. Taxa de importação de equipamento caríssima. E não tinha. Nós não tinha para pequena cervejaria, porque eram as grandes que dominavam. Matéria-prima nem pensar. Eram só as grandes. Dominava e fazia questão da reserva de mercado. Reserva de mercado, E até que no final da década de 90, nós descobrimos um camarada em Teotônia, seu Ovídio, que fazia equipamento para resfriamento de leite. Olha, anteriormente a gente levou uma planta para uma empresa lá de Bento, que trabalhava com ferro velho. E entregamos uma planta para ele, o orçamento que ele nos deu era fora da realidade. E aí nós procuramos o seu Ovídio, que já tinha tecnologia em resfriamento de leite, entregamos uma planta para ele e ele nos fez. Essa primeira planta que a gente entregou em Bento, hoje é a maior indústria de máquina para cerveja do Brasil. Começou ali. Um desenho que a gente entregou para ele de mão beijada. Hoje é a maior fábrica de... Então, ajudou a estourar esse também. Boom. E hoje tem, na região de Bento, na Serra, deve ter mais de 10, 12, 15 empresas fabricantes de equipamento para cerveja. Que mercado. Mas começou tudo por uma iniciativa da gente. Deve dar um orgulho enorme. Tem, só que pouca gente divulga isso, mas a realidade é essa. Mas a gente está contando essa história. Tem mais história para contar. De uma união de faculdades, que era a nossa Fevale lá em 95, com 2.000 alunos, e dessa explosão que virou a Universidade Fevale, com 18.000 alunos, quando o senhor saiu, então, da nossa ASPEUR, lá em 2005. Vamos contar essa história na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Francisco Stirmer. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Stirmer Artefatos de Couro Limitada, mas o diretor dessa grande cervejaria, chamam micro cervejaria, mas essa grande cervejaria Barley, foi o presidente da mantenedora da nossa Universidade Fevale, a ASPEUR, e hoje é o presidente do comitê dos cinquentenários da nossa Universidade Fevale. Universidade, seu Francisco, quando o senhor chegou lá, não era universidade.
Não, era faculdade, depois foi para centros universitários. Tudo isso o senhor Sim, estava ali junto ao reitor. sim, era o diretor, depois o reitor, né? Quando foi centro universitário, o reitor. Foi a terceira centro universitária do estado. Na época, o ministro, em vez de dar a universidade, ele abriu um espaço intermediário para ser centro universitário. E onde tinha Paulo Renato. o Paulo Renato. Aí onde tinha... Não, aquele outro... Aquele... Foi anterior ao Fernando Henrique? Não sei, não, foi no... Se for Paulo Renato, foi aquele que é senador pelo Brasil, não me recordo. Mas, Gustavo Buarque? Acho que foi Gustavo Buarque. O Paulo Renato e Gustavo Buarque, eu não tenho... O Paulo Renato foi aos 8 anos do Fernando Henrique ali, né? E aí depois veio com o presidente Lula em 2002, veio o Gustavo Buarque. Então foi né? no Paulo Renato. Foi na época do Paulo Renato. E aí ela tinha mais autonomia para abrir certos cursos, não todos, o de direito, medicina, da área da saúde não podia, era só com licença, mas os demais se apresentava projeto, era liberado para... E foi onde a gente começou a fazer novos cursos e onde começou o crescimento. Eram 2.200 alunos lá em 95. 2.200 alunos, mais ou menos. E o senhor deixa essa universidade em 2005? Não, ainda não. Com o projeto encaminhado, foi só no... Só faltava a assinatura do Tarso Genro, né? Teoricamente, quando o Tarso Genro veio fazer a visita na Fevale para receber o projeto, nós estávamos no Canadá numa missão. Mas acho que foi do Argemir, no mandato seguinte, que foi transformado em universidade. Que aí houve uma explosão maior ainda do... Em 2005, eu tive a oportunidade de ver o senhor como reitor em várias... Presidente, não reitor. Desculpe, como presidente em várias oportunidades, em frente à banca nas formaturas, né? Sim. Fazendo, às vezes, ali representante, ou vezes o reitor, vezes o senhor, sempre vezes sempre dois. representou a mantenedora. A mantenedora. A mantenedora é uma coisa e a mantida sempre é o reitor que faz entrega o canudo lá, que faz o trabalho de... Várias oportunidades. Participou de quantas formaturas, seu Francisco? Acho mais de 100. Não tenho ideia. Foi um período muito legal, prejudiquei em certos momentos muito a família, principalmente no verão, que o pessoal ia para a praia, aí o Francisco tinha que estar aí, saía às vezes sábado de noite, 10, 11 horas da noite para a praia, a gente tinha os filhos menores, mas foi gratificante. Tive problemas com a empresa nesse período, porque eu me dedicava muito tempo para a Fevale, eu ia 2, 3 vezes por dia na Fevale, uma expansão era muito grande, nós tínhamos muita obra, muita administração, e eu tinha que estar sempre junto, e não sei se eu não sabia delegar poder, o que era, mas eu estava sempre presente. E não me arrependo de nada que fiz com amor e bem feito E deixa esse legado de, em 2005, deixar a universidade, pré-universidade, o centro universitário, né? Bem encaminhado com os outros cursos que veio. 18 mil alunos. 18 mil alunos. Aquela Fevale começou lá em 69, pequenininha, de uma ideia incipiente, lá do seu visionários Mosman, da região, né? Também. O seu Mosman, empresários que foram lá e mantiveram ela. O senhor, como é que foi? O senhor participou desse momento da construção do Campus 2? Do Campus 2 só com a primeira bolsa. Aquele prédio onde é a reitoria hoje ali, eu não participei. Eu era do conselho de deliberativo na época. E eu contribuí comprando uma bolsa na época, né? Que era a forma de financiar. Isso, que eu depois doei para terceiros, que não foi, nem usei para a própria família. Eu doei para terceiros essa bolsa para quem necessitava. O empresário daqui pagou uma bolsa inteira de estudo. Uma bolsa inteira de estudo. Como forma de construção daquele... Aí hoje é gigante aquilo ali. Sim, hoje, na época, as empresas compravam a bolsa, ou dava para os seus funcionários, ou os próprios familiares, né? Fazia o que queria. É impressionante, né, Sr. Francisco? Eu quero fazer um gap na nossa conversa para puxar isso sempre no nosso telespectador. O quanto, quando a gente se une, Novo Hamburgo fez isso várias vezes ao longo da sua história, a nossa região, porque a Fevale é regional, sim, é regional. Empresários de toda a região, quanto quando a gente se une, as coisas acontecem de verdade e bem feitas, né? Isso é a realidade.
Hoje, só voltar na Fevale hoje, eu sempre digo, é um dos campos mais lindos que nós temos. Eu conheço a universidade do mundo afora. É um dos campos mais lindos que nós temos da Fevale. Com aquela arborização que tem ali, com aqueles prédios coloridos, hoje deu um sentido assim magnífico. Dá um orgulho enorme na gente. Um orgulho, hoje é um orgulho para a cidade. O teatro também foi construído depois, é um orgulho para a cidade. Vamos falar de cerveja mais um pouco? Vamos lá. Esse é um negócio que especialmente o senhor está cuidando ultimamente, lhe dá um prazer especial tocar ele, todo esse protagonismo? As pessoas têm que trabalhar no que gosta, e isso me dá ânimo, eu gosto de fazer. Eu não produzo a cerveja, quem é o responsável pela cervejaria, na parte técnica é o Vitor, que ele é químico e é cervejeiro. Eu sou mais da parte administrativa, financeira, comercial. Mas só para voltar o número de cervejaria que a gente tem, quando a gente começou em 92, era como um hobby. Hoje aqui em Novo Hamburgo deve ter, sem exagero, mais de 100 que fazem o que nós fazíamos em 92. Em Porto Alegre deve ter mais de 400. Mas micro cervejaria, cadastrada no Ministério da Agricultura, que condições de produzir, de fazer, deve ter hoje no estado mais de 300. É o primeiro ou segundo polo do Brasil, é o Rio Grande do Sul, em micro cervejaria. Isso vem da cultura alemã nossa aqui, né? De querer fazer. Muito antigamente, tinha muita cervejaria aqui no estado. Nos primórdios, final dos anos de 1800, por aí, quando veio a imigração, os alemães vinham e eles faziam a sua própria cerveja. Nosso Pasqualini aqui, né? Fruto exatamente de uma cervejaria. Tinha muita cervejaria. Qual é o futuro desse negócio? Ele te diria que ele não tem limite. Por quê? As grandes cervejarias, elas fazem aquelas cervejas tradicionais. Elas não procuram fazer cervejas de uma APA, uma IPA, uma Weiss. Até Weiss elas fazem, mas as grandes não interessam. O que interessa é o consumo das Pilsen. Que é faturar, né? Que é faturar. É água ali. Água e toca a ficha. E as pequenas cervejarias, principalmente os jovens, que na época a gente começou, a gente tinha que ter um conhecimento. Hoje não. Hoje o jovem vai na internet e pesquisa ali, eu quero fazer uma cerveja tal. Compra um panelão. Com um panelão, sai tudo ali. É barbado. Na época não tinha fornecedor de matéria-prima. Hoje tem fornecedor de matéria-prima. Aqui em Novo Hamburgo tem um que fornece para todos os tipos de cerveja, equipamento para todos os tipos. Porto Alegre tem vários que tem, São Paulo, a Emily, que eu conheci no fundo, no porão da casa dele, que eu comprava, que era o seu Verno, buscar produto lá, que ele importava em pequena quantidade. Hoje ele tem distribuição em interior de São Paulo, Minas Gerais, uma potência ali no mercado seco, no Porto Seco, em Porto Alegre. Ele se transformou num negócio muito volumoso para pequenas e médias cervejarias. Eu sempre digo, nós compramos de saco malte, as grandes compram de navio. Então tem os grandes diferenciais do nosso mercado. As pequenas cervejarias emprega mais mão de obra por litro produzido, por ser artesanal. Nós pagamos mais impostos percentual do que as grandes. As grandes têm incentivo fiscal, as pequenas não têm. Então tem várias, e a diversidade de produto de qualidade, de tipo de cerveja. São muito mais itens do que... se você for no Bourbon hoje ali, aquele corredor lá tem, sem exagero, 300 rótulos de cerveja. Verdade. Coisa que há 10 anos atrás não tinha isso aí. Verdade. Então tudo é fruto das pequenas cervejarias que fazem. E somadas as cervejarias aqui do Rio Grande do Sul, todas as 300 e pouco, a produção delas, que deve estar em torno de 5, 6 milhões de litros ano, talvez seja a produção de uma hora da Brahma. Pois eu ia dizer, esse é um mercado que tem muito espaço para crescer. Muito. A quantidade de consumo de cervejas artesanais proporcional às cervejas comerciais, ela ainda é muito pequena. É 2%. Eu ia dizer inferior a 10%. Você não, é 2%. 2%. Só que tem Isso dá um ânimo para trabalhar ainda mais? Sim, só que tem um grande diferencial, né? O jovem hoje, quando ele vai nos bares,
da nossa região, ou de Porto Alegre, ele não vai para tomar um produto de fabricante grande. Ele vai para provar para experimentar, para vários tipos de cerveja. Aproveitar um outro produto. É um outro produto. Que hoje tem uma gama de diferencial que nem eu sei te dizer a quantidade que tem de tipo de cerveja. Mas o jovem sabe. Por que o jovem sabe? Nós temos muito jovem que foi para o exterior. Quando ele voltava do exterior, ele queria tomar um outro tipo de cerveja, não queria tomar uma Pils. E aqui então foi obrigando as pequenas empresas a produzir um outro produto. Imagino que o senhor deva beber bastante a Barley, mas deve estar experimentando algumas coisas também. Dificilmente, só quando sai. É? Ou quando ganho, para provar. Tem alguma coisa, tem coisa boa sendo feita por aí, além da Barley? Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Tem que peneirar. Tem que peneirar, tem que peneirar. Aí que peneirar. Aí que peneirar. Porque todas as micro cervejarias... Porque eu tenho certeza que o senhor ficou muito exigente ao longo. Sim, sim. Bebendo na Alemanha, lá nos anos 80, fez um PhD em cerveja. É que todas as micro cervejarias não têm uma tecnologia para produzir com produtos que não seja a malte cevada. As grandes produzem com produtos alternativos, amido de milho ou de arroz. Nunca de repolho, vou deixar bem claro, esse repolho é... Isso é lenda? É lenda. Nem aquela malte 90? Não, hein? tudo é lenda. Isso tudo é lenda. Então as micro não têm essa tecnologia. Por isso que tem uma qualidade superior às demais. Maravilha. Onde é que encontra Barley na nossa região? Aí tem que entrar no site, porque eu de cabeça não sei. Pede. Liga, pede ou entrar no site, que tem no site tem representantes, distribuidores, distribuidores aqui, né, que atendem a nossa região. Em Capela de Santana, não é Montenegro. Se a gente for ali pela RS... 240 no quilômetro 23. A gente enxerga à esquerda, indo em direção a Montenegro, entra a entrada de Capela e em direção a Montenegro. Logo depois da entrada de Capela, ali está... Exatamente. Isso faz um evento anual. No mês de agosto a gente sempre comemora o aniversário da cervejaria, que agora vai ser 27 ou 28 anos. Que é um momento, um dia inteiro lindíssimo. Das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. A gente abre os portões e aí tem uma bandinha, tem rock, tem comida alemã, bebida à vontade. Isso é uma tradição que a gente tem. E aí, nesse mês de agosto, nós produzimos uma cerveja especial, que nós chamamos de cerveja Pilsener para os 20 anos. Ela é só produzida no mês de agosto. É só para que terminou, tem mais. E outros produtos que a gente faz, nós fizemos uma cerveja Ambra, que ela é feita só de abril até agosto também, que é para o inverno, uma cerveja escura. E as demais, que é a Pilsen, a APA, a Weiss, a Dark, essa é feita o ano inteiro daí. Mas nesse dia que tem as festividades, que são os 2 últimos sábados de agosto, nós temos todos os tipos de cerveja para degustar e é à vontade, é liberado. A pessoa paga um couvert e fica o dia inteiro lá tomando, conversando, brincando, fazendo festa, num espaço que é lindíssimo também. Muito bonito. A chácara lá é maravilhosa, né? Obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Prazer poder contar um pedacinho dessa história. Tenho certeza que a gente ia desmembrar isso aí em dezenas de histórias maravilhosas, vividas por esse grande empresário. Não cortamos nem 5% do que deve ser contado. Rodrigo. Obrigado, Sr. Francisco. Hoje, numa conversa de peso com o diretor da Stirmer Artefatos de Couro, um inovador, esse pioneiro na microcervejaria do nosso estado, e contou aqui agora quanto ajudou a desenvolver esse setor também, presidente do comitê de cinquentenário da nossa universidade, nossa querida Universidade Fevale, Sr. Francisco Stirmer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.